Então, bom dia, feliz ano novo para todo mundo. Bom Então, dia. esse ano, com a ideia da gente ler dois livros, então, ler Mateus no primeiro semestre, a nossa leitura vai ficar um pouquinho mais corrida. Então, nós vamos ler, vai ter dia da gente ler, como hoje, dois capítulos, né? Então, na hora de separar os trechos, que eu pensei, que eu levei em consideração? Os trechos que são mais peculiares de Mateus, a gente vai gastar mais tempo, principalmente no Sermão do Monte, né? E aí os demais, tem muita repetição de coisas que a gente já viu, aí eu procurei agrupar, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, hoje nós vamos ler o capítulo um e 2. Então, quem for ler o capítulo um pode começar, acho que a Heloísa é que está preparada para isso, né? Bom dia, meninas. Hoje a gente vai ler, então, como a Edith falou, Mateus, capítulo 1. Eu vou ler o primeiro. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Georão. Georão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Equias. Gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus.
Vamos fazer então o primeiro capítulo, depois a gente lê o segundo, né? Esse Uhum. primeiro capítulo é, de certa forma, simples, porque aí vem a genealogia. A gente já viu em Lucas. O que que a gente viu em Lucas sobre essa genealogia? Quem lembra? Eu não estudei Lucas com vocês, estudei com outro grupo. Mas tem uma diferença de que Lucas vem desde Adão, né? Fazendo uma relação de Jesus de uma outra forma, e Mateus ele centraliza na promessa dos judeus, né? A partir de Abraão. Então, é considerado o evangelho mais judaico, né, que tenta associar Jesus a todas as promessas relacionadas ao Messias, né, por isso que a genealogia começa de Abraão. Isso aí. Então, Lucas parte de Cristo e vai até Adão. Então, Lucas faz essa relação Cristo, Salvador da humanidade, né? E Mateus não. Mateus ele parte como uma genealogia judaica já do Antigo Testamento, ele parte de Abraão e vai até Cristo, né? Interessante a visão de Lucas centrada em Cristo para a humanidade e a visão de Mateus centrada na promessa de Deus convergindo em Cristo, né? Então, os dois têm o seu propósito, né, dentro do texto bíblico. Uma coisa que chamou a atenção aí, que eu não posso deixar de dizer, são as mulheres. Ah, desculpa, fala, Angélica. Não, é isso mesmo. Eu apontei para dizer isso que eu ia falar, que essa genealogia é maravilhosa, né? Porque apresenta as mulheres improváveis, né? Ainda que não É, apresenta Lia, porque Judá é filho de Lia, não é filho de Raquel. Então, é mais uma mulher improvável na genealogia, né? De Jesus. Tamar, que ludibriou seu sogro, né? Ruth, que era a mulher, Raabe, que era prostituta, Ruth, que era moabita, né? Betseba, que era adúltera, e acaba aqui em José, né? Maria, que era a esposa de José. Então, eu acho essa genealogia, assim, maravilhosa para a gente enxergar as mulheres presentes aqui, né? E como Deus transformou cada uma delas, né? E usou cada situação para cumprir o seu propósito, que era a vinda do Messias, cumprindo a promessa, né? Bom, e por que citar Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, ao invés de citar Sara, Rebeca? Por que será que vocês acham que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, cita essas mulheres? Na minha visão, é porque Deus usa quem Ele quer, né? Ele usou as mulheres mais improváveis, porque todas essas aqui não eram mulheres que estariam dentro de um quadro, né, da estéril, da perfeita, daquela que operou o milagre. O milagre foi elas serem usadas, da forma como elas foram usadas, né? Porque se você estuda a história de cada uma delas, você vê que Deus agiu em plena misericórdia, né? Trazendo essas mulheres para o contexto da história de Jesus, né? Eu acho que foi aos para olhos dizer também humanos, para Mara que tem esperança, Uhum. entendeu? tem esperança. Não, aos olhos Eu ia humanos, elas dizer o jamais seriam mesmo. escolhidas, né? Isso que é Uhum. interessante. A Nós própria nunca Maria, né, gente? escolheríamos. A Oi? própria Maria, que era uma menina, né? Maria Sim, era uma menina, era uma menina simples. Ela estava lá num lugar que ninguém nunca ia olhar. é, Então, ele escolhe as que ele olha. Ele tem é. um propósito e ele cumpre e ele transforma do jeito que ele quer. Isso que a Mara falou. A O esperança para cada uma de nós sermos usadas pelo Senhor. que que você estava falando, Claudinha, que eu perdi a... Não, eu estava falando que, assim, aos olhos humanos, elas jamais teriam um vínculo melhor, né?
E isso me lembra, assim, recentemente eu tive que passar por um processo, eu tive que fazer um processo seletivo aqui, e como Deus me pegou, assim, eu tendo critérios, assim, que não tinha nada a ver, né? E ele me levando para outros caminhos, olhando outros aspectos que eu não tinha prestado atenção, né? E até que depois de muita luta eu falei, tá bom, Senhor, escolhe o que você quer, eu sei que você vai. E depois, assim, levei uns 2 meses para resolver isso, e aí foi uma pessoa que realmente, para os meus critérios, não seria escolhida, e tá dando super certo. E foi o Senhor que. A gente tem um critério muito baseado nas nossas próprias preferências, né? A gente esquece que Deus conhece o coração. Uma outra questão, acho importante, aí, bastante importante e relevante para nós, é como nós contamos a história da nossa família, né? A gente gosta de contar a história da nossa família a partir das pessoas que, segundo o nosso critério, deram certo, Uhum. né? E tem exemplos de mulheres que, vamos dizer, deram certo, que poderiam ser citadas aí. E que eram mulheres fortes, eram mulheres de Deus, foram mulheres usadas por Deus, né? Mas é interessante como a gente escolhe, a maneira como a gente escolhe contar a nossa história, falsear determinadas coisas, amenizar determinadas coisas, não é a maneira cristã. A maneira cristã é a maneira de contar a história, sem omitir nada, né? Até porque se eu fosse uma fariseia, não seria, porque fariseia não existia naquela época, mas se eu fosse um fariseu daquela época e eu olhasse para essas personagens, né, contadas aí, eu ia dizer, mas igual Natanael, mas de Nazaré vai vir alguma coisa que preste, né? É dessa mulher que o marido morreu, o, o cunhado rejeitou, e ela teve que enganar o sogro, parecendo uma prostituta cultual para poder engravidar. Mas é dessa história que eu quero contar. É da Moabita, que não era legítima. Vocês sabem que a tradição judaica determina que o homem é judeu a partir da mãe, né? Vocês lembram disso? Estão lembrando disso? É de uma estrangeira, eu quero contar a minha linhagem, né? Ou é de uma prostituta que, embora tenha salvo o povo, foi uma mulher muito forte, mas era estrangeira e era prostituta. Ou é da que foi violentada pelo rei Davi. Davi teve outras mulheres, né? Então é interessante como a gente conta a história da gente, né? Sem medo, sem falsear, né? E isso Sem é muito filtro. sem filtro. Fala, Mário. Não, o que eu ia falar é que assim, hoje a gente lê e a gente fala que demais, né? Que elas foram as escolhidas e participaram da genealogia de Jesus e tudo. Só que elas estavam fazendo, né? Elas não tinham essa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Assim, elas simplesmente estavam fazendo para salvar a pele delas, assim, para continuar vivendo, né? Para que a coisa tivesse o que comer, que tivesse. Então, eu fico pensando que hoje a gente até dá esse. Nossa, que fantástico! Só que quando elas passaram por tudo que elas passaram, elas estavam exatamente como nós, assim, tentando viver o dia a dia, tentando, né, sem ter a percepção, sem ter a noção de que isso ia virar o que virou. Eu fico pensando nisso quando eu falei que me dá essa esperança, assim, porque, putz, eu sou trapo, e aí, de repente, assim, é Deus usando a vida da gente. Isso é fantástico, gente. É uma coisa, olha, inexplicável o sentimento. E o bacana é que a gente não, o que acho que talvez o que você quis dizer, Mara, a gente hoje, lendo a história, a gente romantiza a história delas. Uhum.
né? A Exato, gente põe exato. uma máscara bonita, Floreia, fala né? lindo, né? Faz uma saga. E muitas vezes a gente faz isso com a nossa própria vida. A gente quer uma vida romantizada, bonita, né? Do crente perfeito, fiel, da família perfeita. E isso não existe, isso é romance. Não existiu para aquelas mulheres. Não era assim, é isso que a Mara, eu acho que está querendo dizer, né, Mara? Não, quando elas estavam lá, não era assim, eu sou a Moabita, então eu vou deitar-me na cama de Boaz, porque gerarei um rei para Israel. Não, a Ruth foi deitar nos pés de Boaz, porque ela precisava de um homem para ajudar ela e a Noemi a se sustentar, Exatamente. É né? isso. E aí, quando a gente lê a nossa própria história de cristão, a gente tem que ler a partir da nossa realidade, né? Das dores, das felicidades, das imperfeições, da nossa realidade, né? Agora, como é que Deus vai transformar essa história e lá na frente ele vai escrever? Aí eu tô louca para ler lá na eternidade, né? Fala, Uhum. Ed. Então, isso que você está falando, eu pensei, quando eu estava lendo, quando eu fui ler Raabe, hoje eu fui estudar, ler um pouquinho sobre Raabe. Aí o que você está falando aí, eu pensei com ela, né? Ela escolheu, né, esconder e escolheu a servir o Senhor. Mas quando ela entrou naquela sociedade cheia de leis, né, ela passou maus bocados ali, porque para ser aceita naquela sociedade, né, uma prostituta que estava ali, que ia passar a fazer parte daquele grupo de mulheres, e as mulheres provavelmente não eram tão boazinhas como a gente imagina, ela deve ter passado assim um perrengue com a situação que aparecia na frente dela depois daquele momento, né? Aí eu estava falando na igreja, eu estava falando com uma moça, assim, mas você sabe, eu falei assim, amada, deixa de assistir novela da Record. É, Mas o uma coisa que me problema da chamou a Record atenção fala disso, também, né? O duro é as que nem são da Record, né? E aí piorou. são outros personagens mais inventados ainda, né? É. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, exceto Maria, nenhuma delas teve a noção do que elas estavam fazendo parte ali, né? Elas morreram sem saber que elas fizeram parte da linhagem que trouxe o Messias, né? Só Maria que falou, que ouviu do próprio Deus, falou, olha, é o seguinte, vamos fazer, o projeto é esse. Então ela já engravidou e já teve o menino já sabendo quem ele seria, mas as outras que participaram dessa linha morreram sem saber, né, Participaram, do que participaram elas estavam como coadjuvantes, né? E coadjuvantes, não eram. exatamente, sem a Uma menor coisa noção, né? bacana, uma coisa bacana de pensar aqui também é em Salmão, o marido de Ah, Raabe, né? Olha lá que interessante. O marido que escolhe ter um filho através dessa mulher, né? Como Deus também preparou. A gente não fala muito do Salmão aí, mas que interessante, né? Numa sociedade Corajoso, né? preconceituosa, Corajoso. corajoso. E aí, esse homem corajoso gera Boaz, que também aceita Ruth. Olha que uhum. interessante, são duas gerações muito próximas, né? Muito ali. Olha que interessante essa questão, né? Fala, Edna. Eu falei sobre Salmão também, achei isso interessante. Estava conversando com ela, achei interessante. Se para ela foi difícil ser aceita na sociedade, para ele também deve ter sido muito difícil como homem, os homens ali entenderem o que estava acontecendo, né? Então Ah, foi um casal que passou dificuldade juntos, e aí, na forma deles passar essa dificuldade, eles criaram um Boaz de uma forma diferente dos outros, entendendo que a questão legalista tinha sua importância, mas eles precisavam entender, né, a verdadeira noção quando ele foi dormir, foi morar com Ruth, né? Quando ele chamou Ruth. Então, uma educação que foi passada pela família para Boaz, né? Quando eu ah, comecei. acho que não é nem só uma educação, mas um exemplo, né?
um É, exemplo de acolhimento, né? A Dilza disse que acho que o seu microfone que está fechado, Dilza. É, É, tá tá aí. fechado. Desses descobre. Oi, Aí, oi, abriu. oi. Já abriu, mas... Aí. Ah, funcionou. hum, Bom dia, meninas. Oi, Prazer em estar sim. aqui de novo com vocês. É que eu estou ouvindo aqui essas últimas falas e estou aqui pensando também na ousadia de Mateus, né, em registrá-las, né, que só mesmo a inspiração divina, né, porque quando ele faz isso também, né, quando ele registra num livro para aquela sociedade, né, como disse a Cláudia, aí ele faz a genealogia judaica, né, então e só mesmo a inspiração divina de Deus que estava lá no ontem, e está aqui hoje e sabe do amanhã, né? É que pode justificar, né? Tudo isso, né? Elas terem vivido tudo isso de forma oculta, né? Estão sendo agora reveladas por Mateus e a ousadia de Mateus de, mantê-las, né? De escrever ali neste livro, né? Né? E lembra que Mateus faz isso porque ele era publicano. A história dele também, de alguma forma, ela está no fundo de pano dessa genealogia. Ele também era não aceito. O improvável também. Ele também era um improvável. Como um publicano, um cobrador de impostos, pode ser um evangelista, né? Então é um livro que abre mostrando a que veio, né, a falar sobre os improváveis, sobre a história verdadeira e não a história romantizada, né? Bom, e aí a gente chega na. Fala, Edna? Então, o que eu ia comentar, que até o exílio babilônico, todos os personagens têm uma história, uma biografia. Depois do exílio, eu comecei a pesquisar e a biografia era filho de tal, e era pai de tal. Não existe uma história, né? Apresentando que neste período Deus ficou em silêncio, né? Sem É, aparecer assim, sem apresentar assim, os personagens não terem histórias para contar da origem, do que aconteceu com eles. Eu tava, não sei se eu estou falando certo, mas aí o que eu fui pesquisar, cadê? Cadê a história? A única fala era filho de fulano, era filho de fulano, até chegar Jesus. o único que vai ter história aí, né, Edna, é o Zorobabel, que É, É, é o Zorobabel que vai isso. ser o líder, né, o líder É, político que vai iniciar a reconstrução do templo. E sobre Zorobabel, ou para, aliás, para Zorobabel, a gente vai encontrar a linda promessa do livro de Ageu, a linda profecia de Ageu. Aliás, vale a pena ler, são só 2 capítulos de Ageu. Ageu está falando especificamente para Zorobabel, incentivando ele na reconstrução do templo. E lá em Ageu a gente vai ver uma promessa que também de Zorobabel viria a salvação, né? isso. A linhagem do rei Salvador, né? Então, Então, deixa eu corrigir, então, porque eu li Esdras e esqueci de Zorobabel. Mas depois de Zorobabel, você procura, olha, Abiúde, filho de Zorobabel, pronto. Eliaquim, líder da família. Azor, filho de Eliaquim. Zadok, filho de Azor. Não tem uma bibliografia do que eles fizeram. Era só filho de quem, e encerra, é né? isso aí. Até chegar em Jesus. É isso aí. E, bom, aí vem o nascimento de Jesus. Eu não vou falar, mas só para depois, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, tem alguns teólogos que falam sobre essas 14 gerações. 14 e 14. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês fiquem à vontade. Aí vem a promessa do nascimento de Jesus, que a gente já viu em outro evangelho, porém, aí lá no outro evangelho a gente vê a partir da perspectiva de Maria e de Isabel, né, em Lucas. Aqui a gente vê um pouquinho mais a partir da perspectiva de José, e
também foi um homem corajoso. Então, assim, eu destacaria entre os homens dessa genealogia, eu destacaria aí o Salmão, que foi muito corajoso, o Boaz, que foi muito corajoso, né? Judá eu não destacaria porque ele teve relações com ela sem saberem quem ela era, né? É Davi verdade. eu Vi também também não não. vou, Davi eu não vou destacar porque ele que deu a mulher praticamente, né? Depois, o Salomão não nasceu de um ato de violência, mas, né? Mas o Salmão, o Boaz e o José, né? Quanto que a gente tem olhado também, acho que isso é uma coisa muito importante para quem me permita dizer, para quem é casada, quanto a gente tem olhado para o nosso esposo e tem enxergado neles esse homem que permanece, esse homem que apoia o nosso trabalho. Às vezes a gente olha muito para as mulheres fortes e a gente esquece desses homens fortíssimos. Para mim, vale muito mais esses homens que, mesmo diante das dificuldades, do tempo, eles permanecem até a morte do nosso lado, né? Do que talvez esses que batalhem, que façam tanta coisa, que sejam tão, como diz lá no Divertidamente, o piloto brasileiro lá, o bonitão, interessante, né? Tão interessante essa visão de que o homem Deus constrói a história, né? Assim, são homens que ficam, homens que aceitam, que permanecem, que estão apoiando essas mulheres fortes, rejeitadas, mas fortes, né? Fala, Edna. Então, de José, eu, inclusive, quando a Cláudia estava falando aí desse processo seletivo, né? Aí eu comecei a pensar em José aqui, que eu já tinha colocado uma frase que eu entendi de José. Eu queria ressaltar o coração sensível à mensagem de Deus para viver uma vida extraordinária, né? É, Então, naquela hora, ele podia, não, isso aí é da coisa da minha cabeça, né? Mas ele foi sensível à palavra de Deus, né? E a partir daí ele viveu uma vida extraordinária, né? Mesmo sendo homem, né? Nessa relação aqui, a gente pensa em sensibilidade só é na mulher, né? é, Mas ele foi sensível nesse momento, em ouvir, em ver o que estava acontecendo e, como a Edith está falando aí, em assumir a responsabilidade. é isso. É isso. Acho que era isso que eu queria dizer, né? Homens que ficam ao nosso lado e assumem a responsabilidade. E quantas vezes a gente se degrada o marido, fala mal do marido, né? Porque eles não são esse príncipe. Quanto a gente romantiza mesmo a nossa história, né? Homens sensíveis, homens valorosos, como José, que assumiu a responsabilidade, né? Meninas, vamos para o 2. Angélica, vamos lá. Leia Então, aí. a visita eu vou ler na atualizada, tá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porém, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-o a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Um capítulo cheio de cumprimentos de promessas, né? Isso que eu ia dizer. O E que que de tem aí citações. nesse capítulo de especial? Era exatamente isso. Fala mais, Angélica. Não, e é muito legal que, pegando o link do que você falou sobre os homens, né? Que as revelações vieram todas para José, né? O anjo advertiu, o anjo falou, Deus falou para José: sai daqui, vai para lá, fica, volta, né? Eu acho que isso é bem interessante nesse papel relevante de José também, né? É. Até esses dias eu fiquei com a minha mãe aqui no começo do ano, né? E vocês sabem, ela tem o problema do Alzheimer, mas ela gosta muito de assistir filme. E eu encontrei um filme que chamava José, né? Era sobre a história do nascimento de Jesus, mas pegando o lado de José, né? E assim, foi bem interessante o filme. E a gente vê aqui essa participação, né, forte de José, e fora a questão dos magos e tudo, mas essa questão das promessas aparecendo aqui através das falas, né, do cumprimento através das falas do que os profetas traziam a respeito da vinda do Messias, né? Isso aí, isso aí. Essa figura de José, talvez tão relegada a ser o que aceitou Maria, né? Parece que não é bem Sim. assim, né? É porque Lucas exalta Maria, né? É, Lendo os 2 primeiros capítulos de Lucas, né? Tem a história de Isabel, a história de Maria, e aí você tem que casar as duas histórias, né? Para a gente é, poder ter o quadro completo. é. É interessante pensar nessas promessas a partir de José, né? Desculpa, quem ia falar? Eu disse, Oi, é Fia. que eu não posso deixar passar, e você e a Dilza vão lembrar bem, acrescentar Herodes se achando a última bolacha do pacote, chama os príncipes lá, convoca os sábios em segredo e depois ordena uma matança. O cara acha que ele manda, desmanda,
e acaba com vidas. Ele só estava cumprindo a promessa do Egito, chamei meu filho. Só isso que ele estava fazendo, né? Só o cumprimento da promessa, tudo aquilo que ele achava que era o poder esmagador da mão poderosa dele, né? E aí José pega e foge para o Egito. E mais José ainda, para frente, com medo de um descendente de Herodes, desvia nada, está cumprindo a promessa de Deus. Então, para a gente se lembrar de que não tem rei, não tem homem, não tem poderoso, não tem STF, não tem nada que não cumpra aquilo que Deus determinou. Né? É para o nosso coração sossegar naquela hora que a gente está se sentindo o injustiçado, o medroso. Segue, o Senhor é com você, Ele te livrará, porque você não sabe por que está acontecendo aquilo, mas Deus sabe. Então é porque essa passagem eu não gosto de deixar passar em branco, porque já me ensinou tanto, né? A não temer o que me possa fazer o homem. O Senhor reina, o Senhor é que governa. E o bacana dessa fala da Esther é como a gente escolhe viver nesses dias, né? É interessante que, pensando aí em José e Maria, quando ele vê e ele tem a promessa, ele escolhe crer e obedecer e baixar a bola. Porque José podia dizer, não, peraí, esse menino não é o filho do Deus vivo, o que vai ser o prometido. Vou fugir, não. Vamos ver aí, vamos encarar de frente aí esse Herodes, né? Mas a submissão, a maneira como ele se adapta e aceita, né? O cumprimento dessa promessa. Acho que uma das coisas mais complicadas na nossa sociedade, hoje eu estou lendo um livro que fala sobre isso, muito interessante. A nossa sociedade ela é a sociedade do eu posso tudo. O autor diz que é uma sociedade do positivo, que não aceita o não, que não aceita o negativo. E isso tem causado depressão, os problemas psicológicos, porque eu posso tudo. Eu posso. E eu comprei um livro correlato, que é ligado ao mesmo à teoria do autor, só que cristão. E fala de um evangelho assim, que pode tudo, né? Um evangelho que pode tudo. Filho amado do Deus Altíssimo, eu vou lá, eu determino, eu mando. E se Deus não fizer do jeito que eu estou dizendo, que Deus é esse? É o evangelho da autoajuda, né? Do coaching que a gente está vivendo, Do né? coach, o autor usa a expressão do positivo, o autor primeiro, o filósofo, diz que é uma sociedade do positivo, né? Que você só valoriza o que é positivo, o que você pode, yes, we can. Essa é a ideia. Sem nós E E quem o sofre, tudo posso, o tudo posso naquele que me fortalece, a pessoa só coloca o versículo, mas é o tudo posso, o que fortalece, não sei quem é. Não, só Para leu o 13, dizer, não leu o 12, né? Que não é leu o texto. sei passar fome, sei ter abastança, sei estar preso e sei, né? Ela tá solto, sei ter muito e sei não ter nada. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então eu leio o 13 e não leio o 12, E né? aí, quem não está dentro disso, acha que Deus não está com ele, né? Então, tem Exato. alguma coisa errada. Agora, José podia também ter aproveitado dessa situação para se exaltar. Olha, eu fui escolhido para ser o pai dele aqui na terra do Messias, né? E ele podia ter feito isso, mas não, ele se submeteu a todas as profecias sendo cumpridas, né? E a gente assistindo The Chosen, alguns outros filmes, mostram um José que tratou e criou um Jesus, porque fala, ele não é filho do carpinteiro? Então, Não. dá a entender que José criou Jesus como um filho, como um menino normal, que aprendeu um ofício, que, né? Aí tem a passagem de Jesus com 12 anos, quando ele fica lá na casa do pai, mas tudo isso mostra que José escolheu ter uma vida comum do lar, com Maria, né?
por isso que vem todo aquele problema, né? Mas teve mais filho? Não teve mais filho? Né? Todas aquelas situações. Eu que venho de uma tradição que diz que não teve, né? Então, mas é muito enriquecedor a gente pensar nesse capítulo aqui sobre a figura do José e trazer isso para os dias de hoje, onde está tão difícil para muitos homens assumirem esse papel de ouvir a voz de Deus e tomar a frente nos seus lares e dizer: vamos para o Egito, saiamos do Egito. Deus falou comigo. E eu acho E também também, uma coisa. Ai, desculpa, fala, Angélica. tá. E também assim, como Deus falou diretamente com José, né? Como a Angélica falou, Deus falou 4 ou 5 vezes aqui com José através de sonho, né? Então, assim, o fato dele aceitar tudo, aceitar ser pai de Jesus, mesmo sabendo que era fruto do Espírito Santo, tudo, foi um convencimento pelo qual Deus veio falando com ele em várias situações, né? E falou diretamente com ele. Não falou só com Maria através de sonho. Falou com ele por 4 vezes aqui, pelo que eu contei, né? Então, Deus tinha um contato direto ali com José. E José fez o papel dele em obedecer, sempre, sem discutir. E aí, pegando esses dois ganchos, pensando em Maria, na figura de Maria em relação a José, né? Pensando na figura, voltando lá um pouquinho, de Raabe em relação a Salmão, ou de Ruth em relação a Boaz, mulheres fortes do lado desses homens, né? Será que também, vamos pensar numa outra mulher aqui, vamos pensar em Acabe e na Jezabel, né? Misericórdia. Que tipo, já que nós estamos numa leitura feminina, né? Que tipo de mulher a gente é também? Que tipo de. Porque Maria foi, eu acho interessante aí que Deus revelou para José, ele pegou sua mulher e o menino e foi. E ela foi. Deus pegou, agora volta, e Maria volta. Mas nós não vamos para Galiléia, onde a gente estava ali, nós não vamos lá para Judá nem nada, nós vamos voltar para Nazaré. E ela foi, né? Que tipo de mulher forte é essa que acompanha esse homem também? É uma mulher forte que fala e não é assim, e tá lá? É uma Jezabel? Ou é que tipo de figura é essa, né? Fala, Edna. Pensando em Maria, né? Ela estava grávida, ela foi em cima de um jumento, né? E vocês já foram mãe, já sabe toda a dificuldade de estar grávida e alguns movimentos que incomodam, mas ela acompanhou em toda aquela situação difícil, porque ela entendia que José era aquele que estava à frente, né? Analisando isso, vendo isso, eu consegui ver isso de Maria, né? Essa questão dela entender que existia um propósito em todas as coisas e existia uma agenda a ser cumprida, uma agenda de Deus a ser cumprida, né? E ela saberia que naquele momento Deus estaria com ela e com José. Não só com ela que geraria a criança, mas com José, que seria aquele que cuidaria dela naquele momento e naquela situação que ela estava, né? E quando a Esther falou sobre Herodes, né? Eu até anotei aqui, né? Não existe mal que dure para sempre, né? Tá? Às vezes a gente passa por situações difíceis e fica se lamentando, né? Mas não existe mal que perdure por muito tempo, porque ela vai chegar no fim. Mas ela só vai chegar no fim quando a gente entender o momento daquela situação em nossa vida, né? Quando eu estava lendo Esdras, a questão de Zorobabel, né? As dificuldades que ele passou naquele momento. Mas ele sabia que existia uma promessa. A dificuldade de Maria e José, mas sabia que existia um cumprimento da promessa, né? Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E valorizamos mais o mal que está acontecendo do que a finitude do mal
e o reino de Deus em nossas vidas sendo estabelecido. Eu acho que só aproveitando a sua deixa, Ed, nessa sociedade nossa do que tudo pode, a gente quer que tudo possa já, né? Não é. Se a gente pensar que eu fico imaginando o tempo que levou para que essas decisões foram tomadas, né? Não foi uma coisa assim, então, acabei de. Então, Jesus nasceu, aí os magos já vieram. Não, gente, é uma coisa de 2 anos, sei lá quanto tempo que passou isso, e aí mudou de novo, e aí tudo não é uma coisa imediata, não aconteceu assim, não, né? A gente quer, eu, pelo menos, sou dessas que acho que está demorando muito, né? Podia já acontecer, e não é assim, né? O tempo de Para Deus voltar, é o tempo de Deus. para Maria e José voltar do Egito foram 12 anos. Então, gente, olha aí. Muito Pa- tempo. e para agora pensando no outro, quer ver, eu pensei no mais tempo ainda, para que a promessa de Isaías se cumprisse 400 anos. Parece que Olha, para se E a, pró- e foi a outro própria dia, né? questão, e a própria questão que a gente está falando aqui da Maria, que ela era forte, e a gente pesquisa e vê que ela podia ter entre 14 e 16 anos, ou seja, ela era uma menina, apesar de que as meninas nessa época eram preparadas para casar cedo mesmo, né? Mas ela buscou essa força em outros lugares também, porque ela foi estar com Isabel, como está lá em Lucas, que era mais velha, então ela foi. E não dá para a gente entender exatamente qual foi o tempo aqui, mas eu imagino que essa coisa do José, do anjo, tal, aconteceu enquanto ela estava lá com a Isabel, entendeu? Então ali foram meses também, em que tudo essa gestação ela foi física, emocional e espiritual. A coisa foi acontecendo para que esse preparo pudesse, né, acontecer. Então, o homem forte do lado dela fez toda a diferença também. Tanto que na genealogia fala, e Jacó gerou a José, marido de Maria, né? E aqui vem uma pergunta minha aqui, Edith, mas Maria também era da casa de Davi, né? Porque ela É, também vai para Belém fazer o licenciamento, né? é. Apesar que as mulheres não eram contadas, mas assim, o que eu vi na época do Natal, que eu pesquisei bastante coisa, Maria também era da família, né? Mas você lembra que eles não casavam eles não trocavam De né, Família. família. de família, Sim, até por conta da questão da propriedade, né? sim, sim, Casava sim. dentro da própria A tribo, né? própria tribo, né? Então, Então, ela era da sim. tribo de Judá, então de Belém e Efrata, né? Então, esse fortalecimento não foi assim, né? Ela disse: Eis-me aqui, mas com certeza, como lá em Lucas fala, que ela correu para estar com Isabel. Então, ela foi buscar um fortalecimento também. E às vezes a gente não faz isso, porque a gente acha que a gente é super e não precisa de ninguém e dá conta de tudo, né? Então, todas essas mulheres fortes, mesmo que Ruth era o esteio da Noemi, ela também teve que buscar em Noemi. A Noemi estava lá deprimida, mas a pessoa de Noemi para Ruth era um objetivo e um propósito para que ela tivesse essa força, né? Então, eu acho isso bem legal, a gente pensar que a nossa força só pode vir de Deus, né? E que ninguém é forte por si mesma. As pessoas que nos rodeiam nos ajudam a nos tornarmos mulheres melhores também, né? Seja o marido, seja uma amiga, seja a mãe, sejam os filhos, nós não vivemos sozinhas. E eu acho muito legal pensar isso. Maria não viveu sozinha esse momento da vida dela, né? Por isso Uma que eu gosto muito do Lucas e faço sempre, eu uso essas duas para eu formar a cena total na minha cabeça. coisa importante, nós que já temos mais bagagem de vida, para ensinar as mais novas sobre isso, sabe? Na igreja, a gente tem mulheres casadas há menos tempo, né? A ensinar a honrar o marido, no sentido de transformar o marido através da nossa submissão, da nossa cortesia, né? O Como a nosso gente perde respeito, nosso respeito por ele, nosso respeito pelo marido, né? o homem levantado. Eu lembro daquela piadinha que eu ouvi, eu dei tanta risada, que diz que a Michelle Obama e o Obama foram jantar
E aí veio um garçom e o garçom falou: Oi, Michele e tal, não sei o quê. Aí quando ele saiu, o Obama falou: Esse aí não era o seu ex-namorado do tempo de faculdade? Aí, rindo, né? Desfazendo do cara, né? Ela falou: Era sim. Aí ele falou: Tá vendo? Ele tá aí servindo mesa, né? Quer dizer, tipo, você ganhou prêmio bom, né? Ela falou: Não, querido, se ele fosse o meu marido, ele seria o presidente. Né? Quer dizer, essa mulher que honra o marido a ponto dele ser o presidente, vamos brincar assim, né? Que tipo de lar a gente vai construindo e como a gente, esse respeito, essa honra, essa submissão que a Bíblia diz, né? Mas esse respeito à figura do marido pode mostrar para as mais jovens que é a partir disso que a gente edifica a nossa casa, edifica o marido, né? Eu muitas vezes fiz o contrário e me arrependo profundamente disso, profundamente. Como é bom a gente poder olhar para o esposo e Deus, graças a Deus, Deus conseguiu transformar isso dentro de mim e tirar aquelas coisas, aquelas picuinhas que eu ficava dando tanto valor, tanta referência àquilo, tanta e era uma coisa tão egoísta, porque eu fazia isso para mostrar como eu era boa. Vamos ser bem honestos aqui, bem francas, né? Nós nos achamos muitas vezes melhores que os nossos maridos, mais crentes que os nossos maridos, mais atenciosas, mais pacientes, até mais inteligentes. E isso faz com que a nossa atitude diminua a pessoa que mais a gente deveria engrandecer, né? Então, a gente agora que já está velha, que graças a Deus eles tiveram paciência com a gente, ficaram do nosso lado, a gente deveria falar isso para as mais jovens, né? Que honrar o marido é trazer honra sobre si, né? É trazer honra para si mesma. Você está casada com um banana, um idiota, ou você está casada com um homem, né? E quanto a gente pode participar disso, quanto isso é importante na relação familiar, né? A imagem que os filhos, tanto homens quanto a mulher, vão ter a partir da imagem do pai, né? Eu acho que esse capítulo tem muito para nos ensinar, além da história, da promessa, né? Da ação, como disse a Esther, da ação soberana de Deus, né? Aí você vê a promessa de Isaías, você vê os profetas menores sendo retratados aqui, né? Além dessa questão toda que a gente ressalta tanto no púlpito, talvez nessa plataforma feminina, Deus hoje quis nos mostrar que a figura feminina pode ser forte, e ela né? É capacitada, e ela mas quanto a gente ganha quando a gente também valoriza essa sociedade com os maridos, com os homens, né? E como hoje em dia isso está sendo destruído dentro dos lares, não é? É Socialmente a verdade. gente vê isso claramente. O homem nas propagandas, tudo que a gente vê, o homem é um fraco, o homem é um banana. Se é branco, então, coitado, ele não tem a menor chance, né? Ele é um Criando ditador, meninos, né? E não criando homens, né? ele é a figura de tudo que eu não quero, né? E isso não é verdade, né? Tanto homens quanto mulheres são as figuras que o Senhor quis. O Senhor nunca ligou se o apóstolo Paulo fala isso várias vezes, se é homem, se é mulher, se a pele é branca, preta, amarela, azul, vermelha. O Senhor olha a pessoa, né? A pessoa, a alma, né? E nós, muitas vezes, por conta de uma ordem social que a gente ouve, repete, se repete, se repete, se repete, a gente para de olhar as pessoas, para de olhar a alma das pessoas e começa a olhar se é homem, se é mulher, a cor da pele, é isso aí. Isso aí é um defeito nosso, não é de Deus, porque Deus não fez assim.
Deus fez todos iguais, macho e fêmea os criou e os abençoou. Pronto, né? Mas aí, a partir dessa sociedade, a partir da minha posição social, né? Eu vou colocando ele como o homem como um inimigo a ser batido. E isso tem, nossa, arrasado muitos lares de mulheres mais jovens, né? Que com 2, 3 anos fala, não, não é o que eu queria, e descarta, e fala mal, às vezes até em rede social e tudo, né? Então, que tipo de mulher eu sou quando eu tenho um homem bom do meu lado, né? Uma coisa interessante para se pensar, né? Sim, É isso, meninas? é isso. A nossa Maravilhoso. admiração e o nosso respeito pode transformar a vida do nosso Pode. filho. A gente ama aquilo que a gente admira, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, a mulher principalmente, assim, ela, se ela admira, se ela acha, nossa, tal, ela tem um desenvolvimento de sentimentos em relação àquela pessoa. Então, eu acho que a gente tem que realmente, isso para mim, né? Para o meu marido olhar para ele e ver realmente coisas que eu admiro nele. E isso ser aquilo que impulsiona a relação, os sentimentos, né? Eu admiro e aí a coisa flui, E se não porque tem, busca. Que busca, porque se exatamente. nós, em Porque algum momento, a gente ele tem admirou. qualidades, né? Ele tem qualidades, a Exatamente. gente tem é que É um realmente. exercício. É, Eu me lembro de uma irmãzinha da igreja, quando eu era solteira, e Edith também vai lembrar, da irmã Gedalva, e ela sempre falava pra gente: busque alguém que você admire para ser seu marido, né? E em todos os momentos, né? Graças a Deus, Deus me deu um homem que eu sempre admirei, né? Pela postura, né? Em me entender, e a Edith sabe isso, a Edith e a Jane sabem do que eu estou falando, por me entender naquele momento, né? Então, a cada dia que eu ia convivendo com ele, ia aumentando a admiração. Ele era uma pessoa simples, a Jane conheceu, né? Não falava alto, não gritava, né? A pessoa, o pai da paciência, né? Mas é uma pessoa que eu admirava pela postura que ele tinha em relação a me tratar e a cuidar de mim. É. E agora é Deixa eu só pegar interessante, um aí gancho. tem só um detalhezinho em relação a essa questão da admiração, né? A gente admira aquilo que a gente olha com perspectiva, né? Como diria Caetano Veloso, olhando de perto, ninguém é normal. Né? O nosso, não digo só o marido, não, as pessoas, quando a gente se aproxima das pessoas, a gente vê os defeitos. Quando a gente olha a pessoa de longe, nossa, parece, né? Eu até brinco com as meninas e falo que eu sou uma fraude, não falo? Porque tem gente que me olha de longe e fala, nossa, mulher de oração, mas você sabe a pessoa, a ranheta que eu sou, a problemática que eu sou. E vocês que me conhecem mais, eu até rio quando alguém olha assim, né? Porque as dores que eu tenho. E o esposo é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Eles vão ter as dificuldades deles. O problema é aonde eu coloco o meu olhar, né? Aonde eu coloco o meu olhar? Se é no cara que, sei lá, não deu certo nisso, não deu certo naquilo, não deu certo naquilo outro. Ou eu coloco o meu olhar é o homem que está do meu lado, que me respeita, permanecendo comigo, ou qualquer coisa nesse sentido aí, cada uma de nós procura, né? É fácil a gente admirar o, o Tom Cruise. É fácil, né? Ele corre, ele sobe, ele é bonitão, ele não envelhece. Vai viver com ele, se você aguenta. Vai lá viver com ele, né? O desejado, o tudo, né? Vai ter os defeitos dele, vai ter as dificuldades, é o cara que não, né, que não vai olhar para você, não vai parar em casa, não, né? Eu lembro também do pastor Edivaldo que falava isso, Edna. Casa com pão e morre de fome. Lembra disso? O cara era lindo, maravilhoso, mas também não se mexe. É tudo isso, né? É tudo isso. É tudo isso. Alguém ia falar alguma coisa que eu cortei?
Eu ia falar, mas aí eu tenho a gente falou hoje sobre algumas mulheres, sobre Ruth, Boaz. Tem um episódio do Aviva Nossos Corações que está falando lá justamente sobre Ruth, que fala sobre a nossa perspectiva, a perspectiva das mulheres de hoje em relação aos homens. Muito legal, vou compartilhar o vídeo lá depois com Legal. vocês. Mas para fazer o contraponto com a nossa sociedade, esses dias, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu vi, claro que eles não são referências para nós, mas uma ex-esposa de um famoso, ela falou tão mal do cara em redes sociais, em tudo quanto é lugar possível e imaginável, que o cara mudou, tá mudando o nome. Lógico que isso não foi, como diz a Mara, não é rápido, né? Tem um processo. E agora, 2, 3 anos depois que eles se separaram, o cara mudou de nome, que ele acha que o nome dele é muito macho. Ele colocou um nome menos. Então, assim, olha o poder de destruição. Uma mulher pode levantar, e isso a Bíblia fala, Provérbios fala claramente, né? Você pode ser a ruína ou a coroa do seu marido. Então, e essa mensagem está contaminando as mulheres das nossas igrejas. Então, quando a gente fala que a gente precisa falar para as mais novas, sim, e talvez para as mais velhas também. E talvez para mulheres, eu passei uns dias na praia com uma amiga minha, que é muito amiga, muito querida, mas ela está com a mente muito contaminada em relação a homens e a ser que mulher é que sim, que homem é banana, mas as mulheres fazem dos homens bananas, os tratam como se eles fossem. E homem, todo mundo que tem um em casa sabe como é que é. Ele não vai brigar muito por isso, não. Você está falando que ele é banana, ele larga, não vai ficar discutindo relação com você, né? Então eu quero vou colocar lá e vou chamar a atenção para vocês ouvirem, que é justamente no livro de Ruth, e é maravilhoso, uma perspectiva tão linda da mulher em relação ao homem, que acho que vai agregar essa discussão e vai animar vocês, porque assim, eu estou me convertendo há alguns anos, estou aceitando Jesus há alguns anos, e eu aprendi e gente, estou colocando em prática, isso que a Edith fala que ela se arrepende, eu também, mas agora que eu estou colocando em prática, eu estou vendo uma transformação gigantesca na vida do meu marido e do meu filho, por obedecer, por colocar o homem no lugar dele e eu ir para o meu lugar. Então, eu gostaria de abençoar vocês com essas crises de identidade que essa galera tem. Nós somos muito culpadas disso. Eu não estou falando as mulheres em geral. A gente desvaloriza o homem publicamente. Rasgamos o sutiã e nós somos as melhores, as poderosas, as empoderadas. E aí nós temos essa sociedade aí. Mas nós não somos como os outros, né? Nós não somos filhos de qualquer um. Quando a gente resgata esse lugar nosso em obediência a Deus, essa submissão linda, não é essa submissão também que querem dizer que é, né? Que Deus nos coloca naquele lugar tão especial ao lado do homem, quando a gente vai com o coração crendo e faz, como Deus transforma tudo ao nosso redor, e eu sou testemunha disso, e a minha vida está sendo transformada por conta disso. O meu lar está sendo transformado por conta disso. Amém. Bom, gente, já passamos 5 minutos até do horário. Então, eu vou deixar uma frase e vou pedir para a Mara orar. Pode ser, Mara? A frase é: quando você falar do seu marido, você está dizendo muito mais sobre você do que dele, tá bom? Uhul! 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 Querido Deus, muito, muito, muito obrigada, Pai, por esse momento, muito obrigada por esse retorno, Pai, com as minhas irmãs. Obrigada, Pai, pelo estudo da Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração hoje, ó Deus. Amém, Que Pai. seja realmente transformador, Pai. Que a gente possa levar isso para o nosso dia, diariamente, a gente possa exercitar tudo que a gente ouviu aqui hoje, Pai, com os nossos maridos, para que os nossos filhos também sejam atingidos, a Deus, que eles possam ver
e nós estamos buscando estar no nosso lugar, no lar, Pai. Que seja assim, Senhor. Sustenta as nossas vidas, assim como o Senhor sustentou a vida dessas mulheres todas que nós lemos hoje, que a gente falou delas, ó Deus. O Senhor trouxe isso de novo à nossa memória para que a gente entenda, Pai, que o Senhor está trabalhando no nosso coração, o Senhor está nos trazendo cada vez mais para dentro da Tua vontade, daquilo que o Senhor planejou para nós, e que o nosso coração seja sensível, Deus, seja sensível para que a gente realmente, Pai, transforme, seja transformada, na verdade, ó Deus, por Ti. Obrigada, Espírito Santo, porque é o Senhor que faz a obra no nosso coração. Obrigada, muito obrigada, Em Pai. nome de... Sustenta cada uma nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Amém. Jesus. Amém.